Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó capítulo 8. Livro de Jó capítulo 8. Jó capítulo 8, quem for encontrando, vai glorificando. Mais uma vez seja bem-vindo à casa do Senhor Jesus. E que neste culto o Senhor possa falar com você. O Senhor já está falando conosco através dos louvores. Amém? Jó capítulo 8, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim na minha tradução aqui, que é a NVI. Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Até quando você vai ficar falando isto? Veja só. O que está acontecendo aqui? Aqui, Bildade, um dos amigos de Jó, está dizendo assim para ele: Jó, até quando você vai ficar falando desse jeito? Até quando você vai ficar falando dessa maneira? Mas olha o que ele vai dizer, como que Jó está falando. Você está soprando palavras furiosas como o vento. Você fala de uma maneira que as palavras que saem da sua boca só parecem ser palavras furiosas, como de vento. Não adianta você ficar falando assim, Jó. Não adianta você ficar abrindo a tua boca para falar alguma coisa com raiva. Como se Deus não estivesse fazendo nada. Como se o Senhor não estivesse agindo. Como se Deus é limitado. Como se Deus não sabe o que fazer. Até quando, diante de situações que você vive ou que você passa, Jó, eu acho que tem alguém aqui parecido assim. Você vai ficar falando dessa maneira, criticando, murmurando, dizendo minha vida é isso, só dá errado. Até quando você ficar falando de coisas que já foram embora, já acabou, já não está mais, e você fica falando. E o que você fala, as suas palavras é como um vento impetuoso. É como um vento furioso. E quem fala assim é porque está falando com o coração cheio de raiva, decepcionado. Parece que nada está acontecendo na minha vida. Ele vai falar para Jó isto. Será que o Deus que você serve torce a justiça? Ou ele é o Deus que não sabe o que está fazendo? Olha bem para mim que Deus está falando com alguém aqui esta noite. Pode ser que nesses dias você abriu a sua boca para falar coisas. Uma pessoa furiosa, não dizendo furiosa com Deus. Mas o que sai da sua boca é só isto. A Bíblia nos ensina que nós temos o tempo certo de falar. Nós temos um tempo que é de ficar calado, ficar em silêncio. E nós temos um tempo certo para falar. Só que muitas vezes não é o que acontece como está acontecendo aqui com Jó. Olha lá, Jó, se você procurar a Deus, Ele vai te ouvir. Mas você ficar falando assim não vai resolver nada. Fala assim comigo: se eu procurar a Deus, fala comigo, se eu procurar a Deus, Ele vai me ouvir. Mas não é o que muitos acabam fazendo. Acabam carregando peso que não é seu. Acabam carregando coisas que não te pertencem mais. Coisas que o próprio Deus já disse, acabou, não tem mais jeito. E às vezes ficamos insistindo em coisas que se foram. Presta atenção.
a exortação que Bildade faz com Jó. Que muitas vezes Deus fala falando com você. Você fala para Deus que confia nele, que você crê nele, que você entregou tudo, mas chega no dia seguinte, alguma coisa dá errado, pronto. Lá vai você voltar aqueles dias de trás. Lá vai você fazer da mesma forma que você fez aquele dia e disse: nunca mais vou tocar nesse assunto, nunca mais vou agir assim. Mas só basta acontecer algo parecido, a sua voz ou a sua fala parece que você está soprando palavras furiosas como um vento forte. Fala assim comigo: palavras como um vento forte. Repare para você ver que muitas vezes pessoas não conseguem profetizar bênção na vida dele. Ele não consegue liberar palavras com tanta convicção de bênçãos para ele. Mas quando é algo como este, negativo, ruim, muitas vezes ele fala com tanta convicção, com tanto furor, e ele acha que fazendo assim, Deus vai mudar a sua história desta forma. Não. Quando nós agimos desta forma, nós estamos piorando o que estamos sentindo. Estamos piorando. Nós estamos vivendo um tempo, você pode ver que a paciência do ser humano praticamente quase não tem mais. As pessoas por pouca coisa estão explodindo. As pessoas por coisas tão pequenas estão falando palavras como um vento furioso. E muitas vezes não percebem o mal que está fazendo. Escute uma coisa: quando eu e você caímos neste laço de Satanás, que ficamos aqui falando de jeito que é como uma palavra furiosa, escute uma coisa: quem está se prejudicando é você mesmo. Eu vi uma vez uma ilustração bem interessante, porque a Bíblia, os estudiosos falam que a ilustração é como um apartamento com janela. Sem ilustração, a mensagem é como um apartamento sem janela. Então veja, um pai, seu filho pré-adolescente, chega em casa cheio de raiva. Como aqui o versículo 2. Somente soprando palavras furiosas. Eu odeio os meus amigos. Eu odeio aquelas pessoas. Eu quero acabar com eles. Eu estou cheio de raiva. O pai falou assim: o que aconteceu? Não, porque eles fizeram isso comigo, falaram assim de mim. O pai falou assim: opa, pera um pouquinho. Vamos fazer uma coisa? O que você quer, pai? Vem cá, vamos lá no quintal. Vamos lá no quintal. Está vendo aquele lençol branco que está pendurado? Sim, mamãe acabou de lavar. Isso, tudo bem. Espera um pouquinho. Pegou um balde cheio de carvão. Deu uma picada em alguns. Está vendo aquele lençol? Aquele é seus amigos. Pega o carvão que está dentro do balde e dê-lhe carvão naquele lençol. Mas vai. É mesmo, pai? Eu vou descarregar carvão naquele lençol. Vai, faz isso. E começou a tacar carvão. E tacava carvão no lençol. E ia carvão em carvão. Oh, pai. Descarreguei o balde neles. Olha como é que está o lençol. O pai falou assim: até que sujou um pouco. Vem cá, meu filho. Só um minutinho. Olha para esse espelho. Quem está mais sujo? Você ou o lençol? Ele olha no espelho, olha no lençol e fala assim: papai, sou eu. Eu me sujei mais. Ele falou assim: então, quando você faz assim e fala desse jeito, quem se machuca mais é você. Quem sofre mais é você. Está entendendo? Quem está entendendo da glória a Deus? Veja só que este pequeno versículo tem um grande ensino para nós e mostra de alguém que está lamentando por coisas que perdeu. Fala assim comigo: lamentando por coisas que perderam. Você perdeu alguma coisa na sua vida? Eu vi uma frase que diz assim: você não pode ter um melhor amanhã se pensar sobre o ontem todo o tempo.
O seu amanhã vai ser melhor quando você começar a entender que passado já foi. E se alguma coisa Deus fechou na tua vida, cancelou, acabou, eu não fui honrado, dei de tudo de mim naquele emprego, eu fiz tudo que eu podia, eu chegava cedo, trabalhava muito, que me choquei, e olha, do nada me mandaram embora. Lembra? Quanto mais você fica falando desse jeito, soprando palavras como um vento furioso, você está piorando você mesmo. Você já ouviu falar assim, igreja? Alguém aconselhou assim: isso mesmo, fala tudo, põe para fora, porque aí você vai ficar melhor. Olha, eu vou falar assim: não vai nessa não. Não vai nessa não, igreja. Não vai nessa não, porque esse negócio aí de falar essas teorias aí, você tem que falar mesmo, botar para fora. Tem alguém que fala assim: eu tenho que rasgar mesmo, falar. Tá, o que mudou? Nada. Se você falasse como um vento, as palavras que você liberou como um vento furioso, e te curasse, glória a Deus. Mas não cura, porque você continua do mesmo jeito, cada vez pior. Então ele está dizendo assim: Jó, você não pode mudar o que aconteceu no passado. Seus filhos pecaram, seus filhos erraram, e olha, Jó, deixa para lá. Mas implore para o Todo-Poderoso, como está dizendo no versículo 5, implore para o Todo-Poderoso, que Ele vai mudar isso na tua vida. Aí ele libera uma palavra profética sobre Jó, o que Deus tinha para ele. Olha o versículo 7 que está escrito aí, veja comigo. Olha o que diz o versículo 7. Veja aí, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último vai crescer de sobremaneira. Fala assim: o que eu vivi até hoje é o primeiro momento da minha vida, mas grite bem alto: o segundo momento de Deus está chegando. Tem glória a Deus na igreja aí? Olha aí. Na tradução Nova Bíblia Viva, fala assim: e você verá o que você tinha antes era pouco. Eita terra. Tem alguém já começando aquele sorrisinho de canto aí? Comparado com o que Deus lhe dará. O que Deus permitiu sair era pouco, mas ficamos chorando pelo pouco, pelo que foi, pelo que aconteceu. Tá bom, estamos sujeitos, eu e você, a cair este engano, nessa artimanha. Então o próprio amigo de Jó vai dizer: Jó, deixa eu te animar. Você fica aí falando coisas que você não devia, mas olha o que Deus tem para você. Jó, você está dizendo que você perdeu seus bens, você perdeu isso, seu casamento está quase destruído, você está com enfermidade, tá? Você está dizendo que você tinha saúde, você era respeitado onde você passava, todos respeitavam você. Hoje, como você não tem mais nada, desviam a calçada, não querem mais conversa com você, não é? Você manda um alô, faz de conta que não chega a mensagem, a pessoa não responde. Mas antes, quando estava tudo bem com você, Jó, você era o homem respeitado por todos. Mas agora, você está vivendo um momento, mas esse momento que você está vivendo não é para você ficar falando besteira. Eu estou dizendo aqui para você, Jó, este momento que você chora, que você fica pensando o que foi, é um pequeno momento que você viveu que para você era bom. Só que Deus está me dizendo que era pouco ainda o que Ele tinha lá na frente para você. Tem gente que entrou aqui hoje dizendo assim: que tempo bom que eu vivi. Se eu te falar para você que aquilo era pouco, o que Deus vai fazer na tua vida aqui para frente. Então, mas qual que é o segredo? Qual é o segredo aqui? É o que nós começamos lendo no versículo 2.
O passado, às vezes, parece que ele fica te cercando. E começa assim você dizer, de novo. Ei, para com isto. Olha que Deus está falando para mim e para você. Aqui nós podemos ver que em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Fala assim comigo, eu estou cercado, rodeado por uma grande nuvem. Aí ele fala assim, deixa o embaraço. Deixa esse embaraço. Essa palavra embaraço é a mesma coisa que dizer carga, peso, estorvo. Você está carregando aquilo que Deus já tirou de você. Você entendeu porque você fala assim, eu estou tão cansado? Você entendeu porque às vezes você fala que eu estou sentindo que minhas forças estão indo embora? Porque muitas vezes você está carregando aquilo que Deus já disse, acabou. Porém, é uma nuvem de testemunho. Imagine assim comigo, eu e você caminhando, uma nuvem de testemunho de anjos do Senhor dizendo, vai, não para. Vai, não desiste, pastora Dani. Vai, pastor Donizete. Vai no que? Me fala um nome aí, por favor. Vai falar um monte de gente agora. Mariana, não para, Mariana. Tem mais alguém aí? Danilo, não para. Escute. Imagine você, aquele dia você dizendo, eu acho que eu vou desistir. Por quê? Porque você está carregando uma carga, um estorvo, um peso assim normal. Aí ele fala assim, tira todo o embaraço, para que corramos. Continue correndo. Tem algo que foi proposto por Deus na nossa frente. Mas o inimigo quer que você pare. Que você olhe sempre para aquele dia, como Jó estava olhando, e diz, está vendo a minha vida? É só comigo que acontece? Não tem ninguém que falou isso aqui não, né? Tenho não? Não levanta a mão, por favor. Parece que só eu. Não, mas tem uma hora que é brincadeira, né? Mas tem pessoas... É pastor Silvio. Ei, pastor Silvio. É. Tem hora que parece que dá a impressão que é só nós que vivemos no mundo. Ou parece que ninguém tem problema. É só você. E o que o inimigo quer é que você perca a graça e fale um monte de besteira. Aí Deus traz você aqui hoje na redenção plena para acalmar você e dizer, ei, você está chorando por coisa que é pouco. Para você pode ter sido muito que você viveu, mas o muito ainda você não viveu. Essa fase que você está vivendo é o primeiro momento, mas o segundo momento vai ser muito maior que o primeiro momento. Eu cito Deus aqui. Porém, fala assim comigo, eu não posso parar de correr. Agora com um dedo de profeta, indicador assim, aponta para o teu irmão e fala assim, assim diz o Senhor, com paciência. Terra, cadê aquelas pessoas que disseram, não oro mais para Deus me dar paciência? Não levanta a mão. Só que muitas vezes o que o diabo quer é que você lance fora tudo e desista. Desista aquilo que Deus propôs para você lá na frente. Meu irmão, meu Deus me trouxe essa palavra, esse início aqui, na madrugada. Porque as pessoas que entrar por esta porta estão carregando estorvo, carga. E vamos falar sincero, quantas pessoas que hoje andam cansadas? Cansadas, desanimado mesmo. Já sem objetivo, sem convicção do amanhã, que vai ser melhor, que coisas maiores podem chegar. Imagine só. O que às vezes eu ouço, muitas vezes é lamento. Minha vida era assim. Eu era assim.
Hoje eu falei para a bispa assim, eu falei, meu amor, deu meio engrossado na voz, né? Falei, meu amor, é porque quando ela me conheceu, vamos contar uma coisa para vocês aqui. Não fala para ela não, tá? Não fala que eu contei. Quando ela me conheceu, não tinha celular, né, irmão? Era tijolar. Aquele celular enorme. Eu nem tinha celular. Aí eu ligava no escritório que ela trabalhava. Eu falava assim, alô? Quem está falando? É a Simone. Sabe quem está falando? É o Florival. Nossa, sua voz é tão bonita no telefone. Aí vocês... Até esquentou agora de calor. Aí vocês sabem que eu dei uma forçadinha na voz do telefone, né, irmão? Aí ficou apaixonada, fazer o quê? O que ela tinha vivido até aquele momento era pouco. Depois que começou comigo, ela viu que era muito. Assim também é ela comigo, né, amor? Então, glória a Deus. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Olha para tua esposa e fala assim, o que você viveu lá atrás era pouco. Agora eu sou muito na tua vida. Agora quem está solteiro, ora para dar glória a Deus aí. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Deixa eu terminar esta mensagem só com uma colocação aqui de um capítulo que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Abra comigo a sua Bíblia, só para nós terminarmos. Você vai entender mais um pouquinho o que Deus quer dizer. Em 2 Samuel. 2 Samuel 12. Eu quero ler com vocês o versículo 20. Olha o que está escrito no versículo 20. 2 Samuel 12, 20. Quem contou, diga amém. Olha aí. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Pronto. Olha para mim. No versículo 19, a criança que era o filho de Davi com Batseba, Davi estava orando para que Deus não matasse a criança porque era o fruto de um adultério. Então Davi fez o quê? Ele foi com a cara no pó. Foi orar, pedir a Deus, jejuar. E ele não parava. Eu estou orando, que Deus traga de volta, Deus faça isso, que Deus mude isso. Passou um momento da sua oração. Olha que interessante. Ele ouve os seus soldados dizendo assim: a criança morreu. O que vão falar para ele? Davi ouve. Davi ouviu que a criança morreu. E você vai ver que a reação de Davi, ele só fala assim: ela morreu? Eles responderam: sim. Davi vai lamentar? Davi vai encher a boca de furor? Ele vai dizer algo contra Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que aconteceu isso comigo com essa situação? Davi lhe pensa uma coisa: eu orei até onde deu. Eu orei para Deus trazer de volta a criança, não trouxe. Então, se Deus não trouxe, eu estou aprendendo. Davi aprendeu o quê? Que ele estava orando por algo que Deus não queria mais na vida dele. E muitas vezes você está orando por motivação errada. Você pode estar orando por aquilo que Deus não quer mais para você. Já tirou, já foi. Davi entendeu uma coisa: eu não posso prolongar o meu tempo de luto, senão estou arriscado perder o meu trono. O que o passado quer fazer com você? É você ficar falando toda hora aquilo que te enche de furor, prolongar esta situação que o Senhor está mostrando para você. Aquilo é primeiro momento, eu tenho um segundo momento.
E Davi disse assim: peraí, eu larguei o trono, larguei a coroa, larguei meu lugar para ficar orando. Ele parou a sua vida por causa disto. Tem gente aqui que parou a sua vida por algo que aconteceu lá atrás. Tem gente aqui que a sua vida não foi mais para frente, não andou mais, você não é mais a mesma pessoa. Mas eu te dar uma boa notícia: essa pessoa que você sempre foi, está dentro de você. Ela existe. Porém, só que você não entende que Deus encerrou, você não encerrou. É forte. Coisas que Deus já encerrou e você continua ainda insistindo. Você continua. Agora veja que Deus está dizendo para você: você vai ficar perdendo coisas que Deus te deu, que entregou para você, por coisas que já foi. Não vale a pena. Eu vejo às vezes casal de jovens que estão namorando. Eu fico tão triste com as notícias que eu ouço. Há um rompimento do namoro e alguém das partes não aceita o término, acaba cometendo algo terrível, tenebroso. Por quê? Deus encerrou algo, mas a pessoa continua querendo insistir. Coisas da vida de Jó foi encerrado, só que Jó continuava insistindo. O problema de muitos é quando nega ser curado. Deus está querendo curar você há muito tempo, e outras áreas da sua vida começam a cair, porque dentro de você é uma ferida tão grande, que é só você e Deus sabe, que você carrega aqui, e outras áreas da sua vida começam a sentir, devido a esse momento que você está vivendo. Eu não aceito o que Deus está querendo me mostrar. Deus já encerrou, já te mostrou, mas você quer insistir, né? Você quer insistir? Você quer insistir que aquilo que Deus disse chega, para você estar lá. E outras áreas da sua vida vai começar a ser derrubada. Por quê? Devido à forma que você. Aí é onde muitos começam a perder a graça, se afastam do Senhor, voltam muitas vezes para a velha vida, acabam saindo da igreja, porque tem coisas que para mim parece ser bom, para Deus não é. A árvore para Eva era boa, mas para Deus não era. Deus sabia o que era melhor. Tem coisas na sua vida que Deus vai dizer sim. Fala assim comigo: tem coisas que na minha vida Deus vai dizer sim. Fala: mas tem coisas que Deus vai dizer não. Você quer saber? Porque muitas pessoas falam que eu sou um vencedor. Tá, vamos ver aqui então se você é um vencedor ou se você é um perdedor. Um vencedor e o perdedor é definido quando uma porta se fecha, quando algo dá errado, quando algo não acontece da maneira que eu queria. Mas em nome de Jesus, que nesta noite tenha muitos vencedores. Mas muitas vezes quando algo deu errado na tua vida, como você reagiu? O diabo quer que você perda, venha ser um perdedor. Mas o Senhor, como promessa, Ele tem para mim e para você ser mais que vencedor. Está acima de alguém. Veja, nós temos um ministério aqui para empreendedor que chama Mais que Vencedores. Mas Deus quer que eu e você seja mais que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Fala assim comigo: eu sou mais que vencedor.
Olha para o teu irmão e fala assim: tem coisas na sua vida que querem arrancar você do trono. Fala assim: quer arrancar a tua coroa, quer arrancar o melhor que Deus já deu para você. E fala assim para ele: irmão, se tem coisas que Deus encerrou, vai em frente, que o melhor tempo da tua vida está chegando agora. Tem glória a Deus aí? Tem aleluia na igreja? Agora veja, fala assim comigo: Davi trocou a roupa. As vestes deles representavam o quê? Como ele estava, seu estado de ânimo. Mudar a roupa significa o que, apóstolo? Seu estilo de vida, sua maneira de ser. Acabou. Vai ficar carregando esse luto por causa de alguém? Vai ficar levando essa carga aí para a sua vida, vivendo cansado, mas não é um cansaço de trabalho, mas é um cansaço de que você fica carregando coisas que Deus diz: está encerrado. Eu tenho coisas melhores para a tua vida. Davi vai dizer na Bíblia que Davi, ele se lavou. Fala assim comigo: ele se lavou. Fala assim comigo: se lavar. É dizer que todo fracasso não faz parte da minha vida. Meu irmão, se lave nesta noite na água do Espírito Santo. Começa a dizer: Senhor, eu não carrego mais nada que venha de simbolizar o passado. Eu estou livre para servir a Jesus. Sabe o que é isso? Quem gosta de se cuidar aqui? Levanta a mão. Só isso? Oxi. Meu irmão, quando eu vou para o espelho, qual a primeira pessoa que eu procuro para dizer? O espelho, meu. É claro, eu chego ali e eu falo: e aí, minha esposa, como é que eu estou? Tá bom. Eu falo: você está linda. Você costuma dizer isso para sua esposa: você está linda? Quando a pessoa, ela vive como estava Jó, cheio de poeira, o seu estado emocional vem para fora. Ela demonstra, todo mundo percebe. Cuidado com o meu bisneto cair dessa casa. Olha o tamanho, vai ser igual o vô. Mas não pode. O neto tem quase 2 metros. Não, em nome de Jesus, o Noah vai chegar a 1,90, não vai ficar no 1,60 não. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero aqui terminar com vocês de pé esta parte. Fala assim comigo: Davi derramou sobre ele o óleo da unção. Escute uma coisa. Quem conhece o Salmo 23 que levanta a mão? O Senhor é meu e nada. Davi lhe pede para que Deus faça o quê? Unges a minha cabeça com óleo. Presta atenção. Ovelheiro, pastor de ovelha, o pastor que cuidava de ovelha animal, e ainda assim nos dias de hoje, sabe o que ele faz para proteger a ovelha? Ele pega uma porção de óleo, uma mistura, e coloca sobre a cabeça da ovelha e sobre a narina da ovelha. Porque se o pastor não fizer isso com a ovelhinha, uma mosca vai entrar no seu nariz e vai deixar lá suas larvinhas, e quando essas larvinhas começar a existir, em vez dela sair para fora, ela vai para o cérebro. E a ovelha, como é um animal míope e um animal frágil, que depende totalmente de um pastor, sabe o que ela faz? Aquela larva que estava na mucosa do nariz vai para o cérebro, ela começa a bater a cabeça em uma árvore, porque a dor começa a doer tanto a cabeça dela,
que ela chegou a se matar, de tanto bater a cabeça. Davi entendeu que quando ele colocava aquela porção de óleo na cabeça das ovelhas e na sua mucosa, a mosca não entrava no nariz. Então aquela ovelha estava, a sua cabeça, a sua mente estava protegida. Aí Davi está dizendo: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, para que Satanás não coloque nenhum pensamento ruim na minha cabeça. Proteja os meus pensamentos, a minha mente, para que Satanás não venha colocar nenhuma das suas mentiras na minha cabeça e eu não venha cometer nenhuma besteira. Você está entendendo? Davi estava se banhando com óleo e estava dizendo assim: eu estou me revestindo do novo. Óleo novo. Acabou. A sua boca foi feita para liberar vitória, bênção. Profetize sobre você mesmo. Coloca a mão sobre o teu coração, fala assim: em nome de Jesus, sobre a minha vida, as bênçãos do Senhor. Fala assim: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Fala assim: em nome de Jesus, ainda que o justo caia 7 vezes, 7 vezes ele vai tornar-se erguer. Você pode cair uma, Deus te levanta. Você pode cair a segunda, Deus te levanta. Você caiu a terceira, Deus te colocou de pé. E que a unção do Espírito Santo venha sobre a tua vida agora.